Estamos começando o Super 5. Cada episódio vamos aprender uma verdade da Bíblia através de uma cor. Hoje vamos falar da cor preta. Olá, crianças! Como vocês estão? Eu quero fazer uma pergunta para você. O que você faz quando você faz uma coisa errada? Crianças, a maioria das pessoas, elas arrumam uma desculpa, ou então elas vão mentir e dizer que elas não fizeram. Isso me lembra que há muito tempo atrás, quando Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas perfeitas. E Ele criou todos os animais e Ele também criou Adão. Adão foi o primeiro homem que Deus criou, e Deus criou um lugar maravilhoso para Adão, para que Adão pudesse viver para sempre, pertinho dele, sempre em comunhão com ele. Ele criou um lindo jardim aonde Adão ficava, e Deus deu para Adão uma profissão muito importante. Ele disse para Adão que Adão tinha como responsabilidade dar nome para todas as coisas que ele criou. Olha que responsabilidade que Adão tinha. E Adão começou a fazer aquilo que Deus tinha mandado, começou a dar nome aos animais, às árvores, às frutas. Mas sabe, crianças, Deus percebeu algo. Deus percebeu que Adão, ele vivia muito sozinho. E Deus pensou assim: puxa, Adão está sozinho, ele precisa de alguém que seja uma companheira para ele, que faça companhia para ele. E aí Deus teve uma ideia maravilhosa, porque Deus amava muito Adão, assim como Deus também te ama muito. Olha só o que está escrito aqui, em João 3,16. Ele diz aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Crianças, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, ou seja, todas as pessoas, de tal maneira que de uma forma muito especial. Isso inclui, eu e você. Deus nos amou de uma forma muito especial. A Bíblia diz que Deus também, Ele é santo, tudo que Ele faz é perfeito. E a Bíblia também diz que Deus, Ele criou um lugar maravilhoso para mim e para você, que é o céu, onde nós vamos poder ficar para sempre juntinho deles, porque Deus nos ama da mesma forma que Deus amava Adão, e Deus cuidava tão bem de Adão que Ele fez com que Adão dormisse, e Ele criou uma linda mulher. Ele criou a Eva para estar juntinho de Adão. Crianças, eu imagino que quando Adão acordou, que ele viu ali que tinha alguém parecido com ele, ele ficou muito contente. E Adão também deu um nome para a mulher, chamou ela de Eva. E Adão e Eva, eles ficaram ali cuidando do jardim maravilhoso que Deus criou. Mas, crianças, Deus um dia deu uma ordem para Adão. Falou assim: Adão, aqui nesse jardim existem duas árvores especiais. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês podem comer de todos os frutos que tem nesse jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem tocar nessa árvore, porque se vocês tocarem no fruto dessa árvore, se vocês comerem dele, vocês morrerão. E Adão falou isso para Eva também, falou: Eva, Deus deu essa ordem para mim. E eles estavam ali muito bem pelo jardim, andando pelo jardim. Um certo dia, Eva estava lá sozinha, passando perto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E de repente ela ouviu alguém chamando ela. E ela ficou procurando para ver quem era. E quando ela olhou para aquela árvore, crianças, era uma serpente que estava ali conversando com Eva. E Eva ficou conversando com aquela serpente, dando ouvido para o que aquela serpente falava. E ela disse assim: olha, Eva, Deus disse para você que você não pode tocar na árvore que tem aqui no jardim? Ela falou: não. Ele disse que nós não podemos comer, porque o dia que nós comemos, nós iremos morrer. Ela disse: vocês estão enganados, Deus mentiu para vocês. Se vocês comerem, vocês serão muito inteligentes, serão tão inteligentes quanto Deus. E aí Eva ficou tão contente com aquela notícia que ela pegou o fruto e ela comeu. Crianças, mas ela não quis comer daquele fruto sozinha, não. Ela foi correndo procurar Adão e chegou para Adão e falou assim: Adão, olha, eu comi do fruto lá da árvore do
conhecimento do bem e do mal. E olha só, eu não morri, agora eu sou inteligente, muito esperta como Deus também. Ah, crianças, Adão ficou assim, Eva, mas por que você fez isso? Deus disse para nós não tocarmos. E ele ficou pensando, ele olhava para Eva. E crianças, Adão tinha uma decisão muito importante para tomar. Ele precisava decidir se ele iria obedecer a Deus ou se ele iria desobedecer a Deus. E sabe, crianças, assim como Adão, também nós temos decisões muito importantes para tomar na nossa vida. Mas existe algo que nos atrapalha a tomar essas decisões importantes, que é o pecado. E o que é o pecado? É tudo aquilo que você pensa, fala, sente e faz que não agrada a Deus. Como você desobedecer o seu pai, a sua mãe, você brigar com seus amigos. Tudo isso é pecado. E a Bíblia diz que o nosso pecado, ele merece um castigo, que é viver para sempre longe de Deus. Olha aqui o que está escrito, ó, no livro de Romanos 3, o versículo 23. Ele diz aqui, ó, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, estamos, ó, separados de Deus. Esse é o maior castigo que nós temos, viver para sempre longe de Deus. Sabe, crianças, a Bíblia diz que o nosso pecado, ele nos atrapalha a tomarmos decisões importantes na nossa vida. Mas Adão, crianças, ele tinha uma decisão importante a tomar naquele momento. Ele precisava escolher se ele iria obedecer a Deus ou se ele iria desobedecer. Mas sabe, crianças, Adão escolheu desobedecer a Deus. E a Bíblia diz que na hora em que Adão comeu daquele fruto, Adão e Eva foram como se os seus olhos estivessem abertos. Eles passaram, ó, a ter medo e vergonha. Crianças, a Bíblia diz que Adão e Eva correram para se esconder porque eles estavam com vergonha e com medo. Sabe, crianças, o nosso pecado, ele traz grandes consequências na nossa vida, assim como trouxe na vida de Adão e Eva. Quando nós escolhemos fazer as coisas que não agradam a Deus, nosso pecado, ele nos alcança e ele faz exatamente isso, ele nos faz sentir vergonha, nos sentir medo. Sabe quando você desobedece o papai e a mamãe, quando você faz alguma coisa errada, que você fica com medo do castigo que você vai receber? Pois é, era assim que Adão e Eva se sentiam, eles se sentiam com medo e eles foram se esconder. E a Bíblia diz, crianças, que Deus, ele passava todos os dias pelo jardim para conversar com Adão e Eva. E ele passou, e ele perguntou, começou a chamar, Adão, Eva, aonde vocês estão? E de repente Adão e Eva apareceram assustados. E Deus falou, o que aconteceu? E Adão, crianças, ele logo falou assim, foi essa mulher que o Senhor fez. Ela fez com que eu comesse o fruto. E Deus olhou para Eva e falou, o que você fez, Eva? E Eva disse, foi a serpente que me enganou. Eles começaram a jogar culpa em cima do outro. Crianças, por causa do pecado de Adão e Eva, Deus disse que eles teriam uma consequência do pecado. A Bíblia diz que Deus falou para Adão que do suor do rosto dele ele teria que comer todos os dias da vida dele. E Deus disse também para Eva que Eva, quando tivesse os seus bebês, ela iria sentir muitas dores. E crianças, a Bíblia também diz que Deus, ele falou para a serpente que dos descendentes, ou seja, de um dos filhos de Eva, viria uma pessoa que esmagaria a cabeça da serpente. Crianças, Deus estava falando do seu próprio Filho Jesus. Jesus é o Filho perfeito de Deus, que foi enviado a esse mundo para morrer no meu e no seu lugar, para que eu e você também pudéssemos um dia estar para sempre pertinho de Deus. Jesus é o Filho perfeito de Deus, que veio a este mundo para tomar o nosso lugar. Ele nasceu como um bebê. Ele cresceu, ele foi se desenvolvendo, mas um dia pegaram Jesus e colocaram Jesus numa cruz, onde ele teve as suas mãos furadas, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, ele derramou todo o sangue dele por mim e por você. A Bíblia diz, crianças, que Jesus morreu, mas que ele não ficou morto, que depois de 3 dias ele voltou a viver. Olha aqui o que está escrito em 1 Coríntios 15, o versículo 3 e 4. Ele diz aqui, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou
ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Cristo ressuscitou e ele venceu a morte. Cristo é o meio que Deus trouxe para que o meu e o seu pecado seja perdoado. Cristo foi a promessa que Deus fez para Adão e Eva de que um dia o homem estaria novamente junto com Deus. E sabe, crianças, quando Deus disse para a serpente, dos descendentes de Eva vai vir um que vai pisar a sua cabeça. E a Bíblia diz, crianças, que Deus pegou um animalzinho, um cordeirinho, matou aquele cordeirinho e fez roupas para Adão e Eva, porque eles estavam cobertos com folhas. Imagina como que eles iam conseguir tapar todo o corpo deles com folha? Deus fez uma roupa especial para eles e Deus disse para eles, agora vocês não podem mais viver nesse jardim maravilhoso que eu criei. E Deus mandou que Adão e Eva saíssem do jardim. E a Bíblia diz que na entrada do jardim ficaram 2 anjos e uma espada de fogo para que Adão e Eva não conseguissem mais voltar para o jardim. Crianças, eu imagino como que Adão e Eva estavam tristes. Sabe, crianças, às vezes nós também fazemos coisas que nos deixam tristes, é o nosso pecado. Nosso pecado, ele nos afasta de Deus, mas Deus, ele não quer que você e eu fiquemos longe dele. Por isso ele enviou Jesus. Ele nos ama tanto que ele enviou Jesus para que Jesus possa perdoar os nossos pecados. E eu vou ler para você o que está escrito aqui em João 1,12. Ele diz aqui, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você receber Jesus como seu Salvador, os seus pecados serão perdoados. Você receberá o direito de se tornar um filho de Deus. Criança, se você nunca fez isso e hoje deseja fazer isso, dizer para Deus que você crê que Jesus é o Filho de Deus, que você quer receber Jesus como seu Salvador, você pode orar aí na sua casa. Você pode também conversar com os tios aqui no Recriança, ou você pode entrar em contato com os nossos canais de comunicação da igreja e conversar com um dos tios aqui do Recriança, que nós vamos estar orientando você nessa sua nova vida com Cristo. Oi, crianças! Estamos aqui de novo, agora com o nosso segundo capítulo da nossa história. Lembram o nome do menino? Samuelito. E aonde ele vivia? No México. E Samuelito tinha um grande sonho. Qual era? O sonho de ir para a escola em outra cidade para aprender a ler. No último capítulo, nós paramos quando Samuelito estava sentado à noite na porta da sua casa, pensando no que a missionária havia falado sobre a Bíblia e sobre a história que contém nela. E aí a gente disse para vocês que Samuelito queria muito, muito ouvir novamente aquela história. No dia seguinte de manhã, Samuelito acordou com cheiro de café e das tortilhas de fubá que a mãe preparava. E ele sentou ao seu lado e ela disse: filho, hoje você e sua irmã vão caçar os lagartos. Seu pai já saiu bem cedo. Ele foi vender os nossos porcos. E eu tenho certeza que amanhã de manhã, bem de madrugada, quando o seu pai chegar, nós vamos ter um bom dinheiro para o seu jarro. Samuelito então se levantou, pegou uma tortilha embrulhada numa folha de banana e chamou sua irmã e os dois foram caçar lagartos. Aí você pode me perguntar: uau, lagartos? Quem come lagartos? Lá no México se come. Olha, eu já comi carne de jacaré, eu já comi carne de cobra, de muitas aves, mas de lagarto eu nunca comi. Mas sabe o que eu descobri? Que ele tem uma carne parecida um pouco com a de frango. E as pessoas compravam o lagarto ainda meio vivo, levavam para casa e lá eles tiravam a pele e cozinhavam a carne dele. No dia seguinte, naquele mesmo dia, Samuelito conseguiu 2 lagartos para ele e 2 lagartos para Carmesita.
E eles foram para a estrada e eles levantavam os lagartos mais altos que ele podia para que todos os carros que passassem vissem o lagarto ali. De repente, aproximou um carro. Samuelito reconheceu que o carro era da missionária. Ele gelou. Ele ficou parado com os lagartos, sem saber o que fazer. E quando ela ia passando por eles, o carro dela, que ela viu que era Samuelito, ela parou o carro mais adiante. E ela saiu de lá e a Carmesita correu com os lagartos na mão até a porta do carro, achando que era uma pessoa que queria comprar. E ela disse: olá, Samuelito. Eu estou aqui para contar novamente para você a história do livro Sem Palavras. Carmesita olhou espantada e pensou: livro sem palavras? Que é isso? E a mulher começou a dizer: lembra, Samuelito, que eu disse que você poderia ler esse livro que contém histórias da Bíblia, mas que não tem letra nenhuma? Então, me ajude a relembrar. E ela começou, a primeira página é a dourada. E ela disse o que significava. E ela foi falando página por página. E Carmesita estava com os olhos arregalados. Ela estava muito interessada naquilo que ela estava ouvindo. E depois que ela acabou de contar, ela disse assim a Samuelito: agora você vai contar. E Samuelito contou toda a história, passando as páginas muito, muito certinho. Quando acabou e eles venderam os 4 lagartos, ele correu para casa. Ele tinha que ir lá para o lugar onde o ônibus ia parar para engraxar mais sapatos. E ele então deu o dinheiro à mamãe, a mamãe colocou o dinheiro no vaso e ele pegou um lanche e saiu correndo, descendo do morro abaixo para chegar a tempo do ônibus. Mas no caminho ele pensou: quando eu voltar para casa, eu vou contar para o meu pai e para minha mãe sobre a história do livro Sem Palavras, porque eu tenho certeza que a Carmesita vai contar. Ele foi para o ponto do ônibus, ele engraxou mais um monte de sapatos, voltou para casa. E quando voltou para casa, ele percebeu que Carmesita já tinha falado. Sabe por quê? Carmesita começou a se esconder dele e a mamãe estava com uma cara muito feia. Depois da janta, que a mamãe botou a Carmesita para dormir, ela foi falar com ele: Samuelito, eu quero saber o que foi que a mulher falou para você. Eu quero saber que mulher é essa. E Samuelito então começou a contar a história e quem era verdadeiramente a mulher, que era uma missionária. E começou a contar a história do livro Sem Palavra. E conforme ele ia contando, ele ia dizendo: mamãe, se nós aceitarmos Jesus como Salvador, nós teremos um lugar especial no céu. Ah, sua mãe ficou com tanta raiva, levantou e começou a gritar, batendo com os braços e dizendo: você não podia, você foi desobediente, seu pai disse que você não podia de jeito nenhum ouvir missionários, eles são umas pessoas que não são boas, eles são maus, eles contam mentira. Samuelito ficou tão triste, tão triste, tão triste, que ele sentou no cantinho da sala e lá no cantinho da sala ele botou o joelho entre as pernas e esperou que a mãe se acalmasse. Depois dela brigar muito, ela disse para ele: Samuelito, seu pai vai tirar de você o direito de ir à escola. Seu pai vai tirar o dinheiro todo do vaso, porque você desobedeceu. Samuelito começou a chorar e baixinho ele falava: Senhor Jesus, não deixa que isso aconteça, não deixa que isso aconteça. Até que de repente ela se acalmou e falou: olha, Samuelito, nós vamos combinar uma coisa. Eu não vou falar nada para o seu pai, mas você nunca mais vai ver essa mulher. Estamos combinados?
Samuelito ficou quietinho, não falou nada. Ele não prometeu à mãe. Ele queria muito ouvir sobre Jesus novamente. Bom, eles dormiram e no dia seguinte o sol já estava amanhecendo. Samuelito sentiu o cheiro do café e das tortilhas. Mas quando ele chegou, ele viu que a mãe estava muito preocupada. E ela disse, seu pai já era para ter chegado. Ele não chegou até agora. E ela olhava no sol quente, lá longe, para ver se via a poeira de alguém se aproximando e nada. Gente, já era meio-dia e eles não tinham notícia do seu pai. A mãe estava aflita e Samuelito, enquanto estava do lado dela, estava dizendo, Senhor Jesus, cuida do meu pai, Senhor Jesus, cuida do meu pai, o tempo todo. Mesmo sem Samuelito conhecer bem a Jesus, ele orava ao Senhor Jesus. Quando chegou mais de meio-dia, a mãe de Samuelito e Samuelito viu uma poeira lá longe. Mas eles perceberam que não era o seu pai, porque era um homem com um jumentinho. E quando foi chegando mais perto, Samuelito viu que era um vizinho. E ele correu até o vizinho e falou, Senhor, só tem alguma notícia do meu pai? E o vizinho disse, só fala se for com a sua mãe. E ele foi lentamente até chegar à porta. Samuelito nunca podia imaginar que um jumento andasse tão devagar. E quando ele chegou na porta, ajeitou a sua camisa, o vizinho, ajeitou, pigarreou e disse, senhora, eu não tenho boas notícias. É o meu marido! Carmesita começou a chorar, Samuelito ficou desesperado e ela falou, o que aconteceu com meu marido? O que aconteceu? E quando o homem ia começar a falar, você quer saber? Na próxima semana estaremos juntos novamente e você vai saber. Um beijo da vovó Rose.